Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença, o esforço de vocês, firmes e fortes aqui, né? Cada 15 dias. Hoje eu vou falar um pouquinho, que a gente sabe que a gente é formado por partes, né? Nossos corpos têm as partes energéticas, tá? Mas hoje eu vou começar a falar um pouquinho mais da parte física, tá? Falar do funcionamento cerebral, da parte psicológica. Lembra que eu falei que tem alguns comandos que, dependendo daquilo que eu falo, a pessoa faz aquilo que eu quero sem perceber? Então é disso que nós vamos começar a falar um pouquinho hoje. Tá? Que é a PNL, Programação Neurolinguística. Né? Então, quando a gente estuda, né, a neurolinguística, que é um campo que permite, né, aprender o funcionamento, né, a direcionar o comando cerebral. Então esse conhecimento ele é muito importante para a gente aprender a lidar. Ele facilita muito o nosso relacionamento com as outras pessoas, principalmente na parte profissional, a parte quando a gente está na escola, com os amigos, enfim, a nossa socialização. A gente se entende melhor e começa a entender melhor como é que o outro responde a isso também. Né? Porque a gente vai entender, conforme a gente fala alguma coisa, as reações que a pessoa tem. E aí a gente entende as nossas reações também. Porque o nosso cérebro ele tem um padrão de funcionamento. Então a gente não conhece, não sabe qual é que é. Então quando a gente começa a descobrir quais são esses padrões, né, essa sequência de funcionamento, fica mais fácil a gente começar a entender aquilo que nos causa prejuízo. Tá? Então até hoje, né, sem que você soubesse, você foi sendo programado, né, por alguém ou por várias pessoas intuitivamente. Desde que a gente nasce, a gente é programado. E qual que é o tipo de padrão que a gente recebe? Programa. Aquele que os nossos pais têm. É o primeiro. Depois os programas dos professores, né, das escolas, dos amiguinhos, de quem a gente vai se programando conforme o outro. Porque aquilo que me falam eu acredito como verdade. Se meu pai me falar isso está certo ou isso está errado, eu vou aceitar aquilo e vou incorporar aquilo em mim. Então é um programa. Aquilo fica programado dentro da minha cabeça. Só que tudo que falam pra gente é verdade. Imagina quanta crença, quanta coisa que a gente acredita como se fosse realmente certo e que não é. É a história, aquilo que eu falei, o exemplo do chinelo virado. Você fica num desespero pra virar o raio do chinelo pra mãe não morrer, né? Viu um chinelo, desvira, senão a mãe morre. A mãe já até morreu, mas você quer desvirar o chinelo. Por quê? Porque tá programado. Né? Isso fica dentro da gente. Então o cérebro, ele é possante, ele é perfeito, né? Ele parece realmente um computador. Ele tem vários recursos, né, que opera assim. Para vocês terem uma ideia, o cérebro ele vai captando 20 bilhões de informações por segundo. Ele tem essa capacidade. A gente está vendo, ouvindo, pensando, sentindo, raciocinando. Ele está fazendo meu corpo inteiro funcionar e está processando todas essas informações. Eu posso estar olhando aqui, mas ao meu redor eu tenho toda a visão. O que eu estou ouvindo lá atrás, o cachorro do vizinho, tudo isso está sendo guardado aqui na informação. Só que algumas coisas, como eu falei que tem um padrão, o cérebro ele vai eliminar, tem coisa que simplesmente ele vai eliminar. Tem outras coisas que vão ser distorcidas, tá? E outras coisas o cérebro vai generalizar. Porque fica mais fácil para guardar essa informação. Então nós vamos falar de cada um, o que acontece com esses padrões. Tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é o modelo de mundo. Tá? O modelo de mundo é a partir das experiências individuais e sociais, né, que nos chegam através dos 5 sentidos. Então, visão, audição, olfato, paladar, tato. Né? Então, o que nós vamos sentindo e vamos percebendo, nós vamos modelando o nosso mundo. Né? E aí corresponde às nossas representações da realidade. É aquilo que eu falei, aquilo que eu vejo, eu acredito como real para mim. Então, eu como se eu fosse criando o meu mapa
Aí a gente não fala assim, nossa, aquela pessoa parece que vive dentro de uma caixinha. E quando a gente fala que o modelo de mundo da pessoa ele é muito restrito. Ela não, nossa, aquela pessoa ela não abre a cabeça, ela não muda. Né? Porque ela está sempre naquele padrão fechadinho, não aceita mudanças e alterações de jeito nenhum. Então ela tem um modelo de mundo restrito. Então, conforme a gente vai aprendendo, adquirindo conhecimento, nós vamos ampliando, conforme a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a gente vai ampliando o nosso modelo de mundo. O nosso cérebro, o nosso funcionamento cerebral vai mudando também. Nossos padrões vão sendo quebrados e novos programas vão sendo inseridos. Que bom, já pensou se fosse só aquela coisa sempre igual, né? Ia ser péssimo. A questão é saber se a gente está colocando os novos programas bons, né? Se não tá cheio de vírus, se não é pirata, que aí, em vez de melhorar, vai ferrar mais a vida da gente ainda. Né? Então, como eu falei, existem os processos de aprendizagem. Né? Então, generalização. O cérebro, às vezes, ele usa esse sistema de generalização para guardar as informações. Só que quando você não se dá conta disso, você não percebe. Aí você vai perceber quando você escuta alguém falando assim, todo homem é igual, toda mulher é assim, ninguém presta. A pessoa está generalizando, porque é tudo, é todo, é ninguém, é nada. Isso é uma generalização. Só que isso é negativo, porque o que acontece? A pessoa ela acaba tendo esta sensação do mundo, das pessoas. Que ninguém presta, ou ela olha um homem, todo homem tem algum problema, tem defeito. Ou toda mulher tem algum problema, tem defeito. Isso vai restringindo a pessoa, o modelo de mundo dela. Né? E é muito ruim você generalizar. Né? Aí vocês começam a perceber também que existe, que nós temos algumas generalizações. A gente começa a perceber, pensar, e algumas coisas nós generalizamos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? E aí o cérebro ele faz isso porque ele faz para aprender de uma forma mais rápida e eficaz para ele, para o cérebro, né? Não que seja bom para nós. Porque quem vai comandar os sentimentos e os pensamentos é o ego, que é uma outra coisa. Por enquanto nós estamos falando de padrão cerebral. Tá? Então a forma de armazenagem para o cérebro, a generalização muitas vezes fica mais fácil dele pegar toda aquela informação e guardar tudo dentro de uma caixinha. Só que ele guarda tudo aquilo como se fosse tudo igual. E não é. Né? Ou eliminação. É um processo de seleção dos aspectos da realidade, né, em que nós vamos prestar atenção. Só que aí nós escolhemos o que nós vamos querer ouvir ou não. É a mesma coisa quando a gente assiste um filme. Tá? Que todo mundo vê na palestra hoje. Daqui a uma semana, se a gente for falar dos assuntos, uns vão entender que eu falei que todo mundo ia entender igual, que a pessoa vai generalizar, o cérebro de alguém aqui vai generalizar, ou que ninguém vai entender nada. Ou, simplesmente, metade da palestra, metade do que eu estou falando, vocês não vão guardar. Porque não interessa para o cérebro essa informação. Pessoas muito esquecidas, o cérebro ele vai eliminando aquilo que para ele julga que não é interessante. Você esquece, ele apaga. Não sei. É o seu padrão de funcionamento cerebral. Existem exercícios para melhorar isso. Tá? O cérebro simplesmente apaga, ele elimina. Por isso que eu falo que é o sistema de eliminação. É a mesma coisa se eu falar assim, toda vez que você usa o não na frente das frases, o cérebro ele não guarda a palavra não. Para ele o não é como se fosse falar o contrário, vai lá e faz. Não pensa. Não ri. Então, para o cérebro, não. Só que ele elimina as coisas, as informações. Ele vai apagando.
para ele não é interessante. E aí a gente vai esquecendo de muita coisa. Ou ainda existe o terceiro processo, que é a distorção. Ele vai distorcendo a realidade ou as informações de acordo com aquilo que é interessante para o funcionamento de padrão dele. Né? E a pessoa, se fica nesse sistema de distorção, é aquilo que a gente vê quando nossa, essa pessoa parece que não está dentro da realidade, né? Ela vê tudo ao contrário, ela não vê certo as coisas. Porque o padrão dela de funcionamento cerebral é assim. Então ela vai distorcendo as informações. Em vez dela falar que é branco, não, essa parede não é branca, ela é cinza. Pode até ser cinza, mas ela vai sempre falar que é alguma coisa diferente. Ela nunca vai falar que é aquilo que é. A percepção dela é essa. Tá? Então a distorção é o processo que permite fazer as substituições em nossa experiência sensorial. Isso é o meio pelo qual interpretamos a realidade, e essa interpretação pode ser útil ou inútil, adequada ou inadequada. Né? Porque quando a gente distorce a realidade, nem sempre vai ser útil e adequado a gente fazer isso. Em algumas situações a gente até pode usar, mas não no recorrente. Né? E aí também existem, dentro do nosso cérebro, outros 3 sistemas, tá, de linguagem, que vai recebendo as informações. Todos nós temos esses 3 sistemas, mas tem um que vai estar sempre em alta. É aquele que você vai bater o olho e vai falar, aquela pessoa é isso. Ou é assim ou é assado. Você vai perceber só de visualizar, ou de ouvir ela falando, ou pelo visual dela, você vai conseguir detectar e perceber qual é o sistema que aquela pessoa funciona. É por isso que eu falei que isso vai facilitar os nossos relacionamentos. Porque você se identifica e aí você identifica o outro. E aí você vai entender por que é tão importante a gente conhecer isso. Tá? Então o cérebro ele vai recebendo as informações, né? Então para alojar nele, o modelo de mundo individual, ele é modelado no cérebro, né? Dependendo dos campos, da percepção, audição, visão, e vai recebendo essas informações. Se o registro foi através de imagens, de formas, de cores, de dimensões, a informação que vai ficar guardada, a gente vai dizer que é visual. Então a pessoa ela tem um sistema visual. Por quê? Porque o cérebro dela armazena essas informações através disso. Cor, imagem, tamanho, dimensão. É como se fosse um arquivo cheio de fotos. Vamos fazer de conta que seja assim. É a forma preferencial do cérebro dela funcionar. Tudo que é imagem, tudo que é cor, tudo que tem dimensão, ela guarda mais fácil. Tá? E aí existe uma outra forma, já se for através de sons, palavras, tonalidades, né? A representação dessa pessoa é através do auditivo. Tudo que ela não vai guardar a imagem, ela vai guardar o som do que eu estou falando, no caso da palestra. Tem gente que vai pensar na palestra e vai me ver. Não ouve nada, mas lembra da imagem. Tem algumas outras pessoas que vão guardar o que eu estou falando, o meu som, o meu tom de voz. E tem um outro, terceiro sistema, tá? Que é que o cérebro ele vai armazenando de forma tátil, ou seja, se principalmente a pessoa fala tocando, sabe aquela pessoa que, ai que linda, ela tem que pegar para falar? Né? Pelos cheiros, o olfato, o cérebro vai guardando as informações, forma gustativa, tá? Com movimentos, ou e os sentimentos que aquilo desperta na pessoa. Então essa é uma pessoa sinestésica, é um sistema sinestésico. Tá? E aí o que acontece? Então a pessoa que é visual, ela é muito difícil lidar com um sinestésico. Porque o visual é rápido.
Ele pensa rápido, ele fala rápido, ele respira rápido, o batimento cardíaco dele é rápido, ele quer tudo rápido, ele quer resposta rápida, ele é acelerado. Só que o visual é aquele que vive impecavelmente bem vestido. Ele pode estar de bermuda, chinelo e camiseta, mas tem que estar alinhadinho, pode estar amassado. Sabe, aquela pessoa que o pijama dela não pode ter um amassado. Esse é o visual. O visual gosta, tem sempre estar bem arrumada. As mulheres visuais são muito bem maquiadas, se arrumam muito, são bem a imagem mesmo. Então o modelo delas, né, e desses homens, dessas mulheres visuais, é a aparência realmente. Elas se mostram desta forma. E elas são muito rápidas. A frequência cerebral de um visual ela é muito rápida. Porque existe a diferença da frequência cerebral de um armazenamento das informações de cada tipo. O visual ele é bem rápido. Tá? Então vou ler aqui para vocês. Ó. A pessoa processa visualmente, literalmente, ela vê cenas do seu passado, do seu presente ou do seu futuro na mente. Então, por exemplo, se eu chegar para a pessoa visual e perguntar assim: qual é a cor da toalha que estava semana passada no seu banheiro? Agora eu pergunto para vocês. Semana passada, qual é a cor da toalha que estava no banheiro de vocês? Preto. Você lembra? Preta. Alguém lembra? Você lembra? Bege. Bege. Você lembra? Azul. Azul. A minha era do São Paulo. A sua era do São Paulo. Beleza. Então, vocês estão com o sistema visual até que mais ou menos equilibrado. Vamos ver os próximos. Né? E aí, normalmente só os visuais vão enxergar a toalha e a cor, né? Aí se você pergunta pro visual assim: quais foram as férias mais interessantes da sua vida? Ou qual foi a viagem mais interessante da sua vida? Agora já tá rindo, ela já tá vendo as imagens lá, ó. Muitas viagens. Ela tá já visualizando. Mas um passeio, não precisa ser exatamente umas férias ou viagem, algum passeio, algum lugar que você foi, né? E aí vai depender do teu sistema, porque você pode ou ver as imagens, ou você pode lembrar dos sons daquele local, ou a emoção que aquilo te trouxe. Um cheiro, quando você passou naquele lugar, tá? Mas continuando falando do visual. Então as pessoas que têm o canal visual como referência, elas vão ter uma tendência, né, até a estética como um valor, a ordem e a limpeza. O visual ele adora tudo limpinho, tudo organizado, tudo certinho. Tá? Então para essas pessoas os valores são importantes e necessários, né? Então, mas aí em compensação eles dão pouca importância ou nenhuma importância, tá? A valores como a harmonia, a lógica, o que é prático, o que é funcional, o que é objetivo, tá? E muito menos importância ainda aos sentimentos e às sensações dos outros. Visual não liga pra isso. Pessoa que é visual, ela não quer saber de sentimentalismo. Ela quer saber de rapidez, tá? Mas ela não presta atenção nem aos próprios sentimentos, que dirá os dos outros. Tá? Então isso é ruim, porque quando ela está com esse sistema visual muito elevado, ela vai acabando se distanciando. Então o ideal é a gente sempre ter os 3 canais, é o que eu falei, vai ter um sempre que vai ser mais exaltado na gente. O ideal é a gente ter os 3 canais em equilíbrio, porque vai ter um que vai estar sempre a mais, um na média e um pouquinho. Então a gente conhecendo isso, fazendo alguns exercícios, que hoje eu não vou dar os exercícios, uma outra próxima vez a gente faz os exercícios pra gente conhecer isso legal. É desenvolver aquilo que falta na gente. Né? Porque se eu sou demais visual, eu vou ter esse problema. Eu não vou pensar em mim, nos meus sentimentos, nem no sentimento dos outros. Isso vai acabar me trazendo problemas futuros. Né? Tem as suas vantagens de rapidez, e eu não vou entender por que o outro é mais devagar, eu não vou ter paciência. Então, eu preciso compreender o jeito de cada um e me adaptar com isso. E equilibrar os meus canais também. Né? Então, por exemplo, para o visual, a crença
né, para ele do que é bom, é sempre o que é mais bonito. O que é mais bonito para ele é o bom, esteticamente falando. Seja fisicamente na pessoa, seja o carro mais bonito, a casa mais bonita, aquilo que traz mais, que é mais, é o que vai ser bom pro visual. Tá? Seja carro, seja pessoa, seja sapato, tem que ser sempre o mais bonito. E para ele o que é certo é a arrumação e a limpeza, seja da casa, do escritório, dos filhos, tem que sair limpinho, arrumado, penteadinho, gelzinho, certinho, para ter um fiozinho fora do cabelo, do lugar. O visual para ele o que isso é que é certo, é a limpeza e a organização. Fora isso tá tudo errado. Pessoa assim não sofre? E quando é demais, a pessoa sofre. Então por isso que eu falo, a gente precisa ter um equilíbrio. Porque se ela tá exaltada, ela vai viver sofrer. E ela vai fazer o resto dos outros perto dela sofrer, né? Deve ser um saco. É um saco viver com visual. Enchendo o teu saco. Então, por exemplo, os exemplos de gostos e de interesses. Os visuais se interessam, óbvio, por TV, leitura, decoração, moda, desenho, organização, sempre com normas rígidas. Tá? Então eles podem ter uma tendência também para exército, religiões oficiais mais rígidas, partidos políticos de extrema, seja de direita ou seja de esquerda, mas tem que ser extremo, né? Porque é rígido. Receitas de bem-estar ou previsões, chefia de gerência, eles adoram joias, coisas de grife, artes plásticas, então tudo que é visual chama bem atenção. Né, dessas pessoas. E aí a gente começa a detectar o visual quando elas falam, porque elas usam muito, sem perceber, esse tipo de palavra. Minha vida é um livro em branco, ela vai usar cores na maneira de falar, ela vai dar exemplos com cores. Ou, estou roxa de raiva. Ou então ela vai falar assim, nossa, ela é uma profissional brilhante. Tudo aquilo que exalta, como se ela estivesse vendo uma foto. Né? Está claro para você? Então são as formas que a pessoa visual ela fala como se estivesse falando de fotos, de fotografias, de imagens. Ela usa isso no linguajar dela. Então assim, é o menor custo possível. Ou tenha um passado limpo, limpeza e organização. Lembra? Ela vai usar sempre isso também como referência. Né? Longe de mim tal ideia. Perto dele me sinto pequena. Então o visual sempre vai dar esses dados. E aí, a respiração dele vai ser sempre alta. Não dá nem tempo de chegar aqui no meio do abdômen. Ele vai estar sempre falando rápido, torácica. Tá? A postura da pessoa vai estar sempre tensa, porque ela não relaxa. Ela é sempre certinha. Ela não se permite relaxar. A postura é tensa. Movimentos rápidos. Pressão arterial vai ser sempre tendência a ser mais alta, porque como o funcionamento cerebral é acelerado, a tendência do sistema dela cardíaco também e arterial seja mais acelerado. Ela já tem tendência normal a ter uma pressão alta. Tá? Pulsação, tem ataque cardíaco, né? Tendência. Ela tem piscar dos olhos, é tão rápido que a gente nem percebe. É raro você ver a pessoa piscando o olho, tão rápida que ela é. O funcionamento dela, você quase não vê o piscar de olho dela. Gestos, tá? Normalmente explicativos apontando os olhos. Porque como o sistema dela é visual, para ela a referência vai ser sempre os olhos. E o ritmo da fala rápido. Se eu fosse fazer essa palestra como se fosse uma pessoa visual, normalmente vocês não iriam me entender, a não ser que fosse somente os visuais. Os visuais iriam achar uma beleza. Percebeu a diferença? Visual fala desse jeito. Tá um pouco d'água? Então, não dá nem pra respirar. Mas pra eles é normal. Eles não percebem. Só que os palestrantes precisam tomar cuidado, porque a pessoa ser um palestrante visual, se ela for dar uma palestra assim... Eu peguei uma assim. Pois é, e a pessoa não se toca.
E aí fica complicado, porque quem tá aí do outro lado, normalmente não processa. Um sinestésico não vai entender a metade do que do que o visual falou, porque o sinestésico é o mais tranquilo. É aquele bicho grilo. Eu tô de boa. É, adolescente é sinestésico. Por natureza, depois muda. Tá? Mas a adolescência é a fase do sinestésico. Vai fazer isso? Já vou. Já vou. Ai, eu esqueci. Esqueci. É isso mesmo, é o sinestésico. Falou mesmo? É o sinestésico, é bem por aí, mas nós já vamos chegar nele.